Então agora a gente encontrou a função q de θ dado θ na iteração t, né? E a gente vai prosseguir com o passo m do algoritmo m, nesse exemplo, em que a gente vai achar qual é o valor de θ que maximiza essa função. Nesse caso aqui, o que a gente observa? A gente observa que o G1 é a única coisa que está envolvendo o θ1. Lembra que a quantidade aqui é simplesmente um número, né? E o G0 é a única coisa que está envolvendo o θ0. Essa quantidade aqui também é um número. E uma coisa que a gente pode observar nesse formato que a gente obteve na esperança da log verossimilhança é que como se a gente tivesse a log verossimilhança de uma normal θ1 aqui, ponderada por alguns termos, e a gente tem a log verossimilhança de uma normal θ0 ponderada por alguns termos aqui. Então, no final das contas, é como se a gente estivesse fazendo o estimador de máxima verossimilhança para uma normal θ1, em que a gente tem dados ponderados. Então, esses dados ponderados é como se a gente desse, em vez de peso 1, a gente desse um peso fracionário para cada uma das nossas amostras. E essas frações têm a ver com quão provável a gente acredita que elas vieram da amostra 1 nesse estágio do algoritmo. E aqui a gente tem uma normal θ0, né? E a gente tem outros pesos que refletem o quão provável a gente acha nesse estágio da iteração que essa instância veio do grupo zero. E a gente vai querer maximizar essas verossimilhanças fracionárias, aí, como a gente pode ver, com relação a θ0 e θ1. Então a gente vai dizer que o nosso θ, esse é o passo m, né? O nosso θ na iteração t mais 1, ele é obtido maximizando o θ, o q que foi obtido usando o θt. Então, com isso, a gente obtém um algoritmo iterativo. E como que a gente vai... Opa, faltou o que aqui, né? Como que a gente vai otimizar, maximizar uma função? O que a gente vai fazer vai ser simplesmente derivar ela igual a zero. Nesse caso, a gente tem que tomar cuidado que é um gradiente que a gente vai obter, né? Porque a gente vai tirar a derivada com relação a θ0 e a derivada com relação a θ1 igual a ambas a zero. E é claro que para a gente obter que esse de fato é um ponto de máximo, aquilo que a gente teria que continuar fazendo seria tirar a matriz jacobiana do Q, né, e mostrar que ela ou é positiva definida ou ela é negativa definida, né, dependendo se a gente vai querer mostrar que ela é côncava ou que a função é convexa. Mas isso a gente não vai fazer aqui, é simplesmente um exercício de cálculo, né? E eu vou deixar para vocês verificarem. A única coisa que a gente vai fazer para completar o algoritmo vai ser achar o gradiente do Q e achar quando ele é igual a zero. Então vamos começar achando o gradiente do Q. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser tirar a derivada do Q com relação a θ1. A gente viu que tem uma constante aqui, essa constante, quando a gente tirar a derivada, vai ser zero, e a gente pode ver que todos esses termos que estão do lado direito, eles também são constantes com relação a θ1, porque aqui tem um θ0, né? Então, a única coisa que a gente vai tirar a derivada é com relação a θ1 aqui. E para a gente não se confundir em relação a esse termo que não depende de θ, a gente vai temporariamente aqui, vamos chamar ele de H1, que é simples, e na verdade vamos chamar ele de HI aqui, que é simplesmente o peso que a gente está dando para o grupo 1 da unidade amostral I. E daí a gente tem aqui o G1, esse sim depende do θ1, né? Então, quando a gente for tirar a derivada, a gente vai obter a somatória de I é igual a 1 até N de HI vezes a derivada de G1 θ1. E daí tem o xi, mas eu vou deixar oculto aqui com relação a θ1.
Legal. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é tirar a derivada de G1 com relação a θ1 para completar essa derivada parcial. Então, o que era o G1? Lembra que o G1 ele era igual a menos meio xi menos θ1 ao quadrado sobre sigma. Então, se a gente tirar a derivada com relação a θ1, só para facilitar aqui eu vou escrever θ1 menos xi, em vez de xi menos θ1. É a mesma coisa, né, porque é um quadrado. A gente vai tirar a derivada com relação a θ1. E a gente vê que o que sobra vai ser menos meio sobre sigma. E daí aqui a gente vai ter duas vezes, então o meio vai sumir, né? E vai sobrar θ1 menos xi. Então vocês já fizeram isso muitas vezes, né? Quando vocês estão procurando o estimador de máxima verossimilhança de uma normal. Então essa é uma das formas que a gente pode fazer. Então isso aqui era só um desenvolvimento que a gente estava fazendo para a gente poder substituir um termo que a gente tem aqui em cima. A gente vê que a gente vai ter a somatório de I igual a 1 até N de menos HI θI menos xi sobre sigma. A gente tem que tirar a derivada parcial com relação ao G0 também. Nesse caso a gente vai tirar θ0, né? A gente viu que isso aqui vai ser a somatório de I é igual a 1 até N. Daí aqui a gente vai ter 1 menos HI. E daí a derivada do G0 com relação a θ0. E vocês podem acompanhar os passos, mas eu já vou escrever diretamente aqui. Isso aqui é exatamente igual às contas que a gente fez antes. Vai ser a somatória de I igual a 0 até N de menos 1 menos HI. Eu escrevi θI aqui, mas eu deveria ter escrito θ1 aqui em cima, né? E aqui embaixo, θ0 menos xi sobre sigma. Então, o que a gente vai fazer é achar o ponto crítico em que a gente iguala o gradiente de Q a zero, né? Seria igualar essas duas derivadas parciais a zero. Então vamos fazer isso. Como que a gente faz isso? Vamos começar fazendo um deles. Então a gente tem, nesse primeiro, em primeiro lugar, a gente nota que o sigma é uma constante, ele pode sair para fora da somatória, né? O menos também. Então a gente tem menos somatória de I igual a 1 até N. Daí a gente tem HI θ1 menos xi sobre sigma. E a gente quer igualar isso a zero. Então a gente pode multiplicar por sigma, a gente pode multiplicar por menos 1. A gente chega nisso aqui. E agora a gente pode fazer a distributiva no HI. Então vai ficar HI vezes θ1 menos HI xi. E agora a gente pode quebrar em duas somatórias. Então a gente vai obter θ1 somatório de HI menos somatório de HI xi
é igual a zero. Então lembra que a gente vai querer isolar o θ, que a gente está procurando qual é o ponto em que a gente obtém o máximo, né? Então a gente vai simplesmente obter θ1 como sendo somatório de HI xi sobre somatório de HI. Então nota que isso é muito parecido com uma média aritmética, né? De fato, é uma média ponderada dos xi's com relação ao HI. Então a gente está obtendo que o estimador de máxima verossimilhança, quer dizer, condicional, né, ao θt ali, o ponto de máximo para o θ1, que a gente pode inclusive chamar ele de θ1 na iteração t mais 1, ele vai ser simplesmente a somatória de HI, xi, e nota que esses HIs, é claro, eles dependem de qual iteração a gente está, HI, xi, sobre a somatória dos HIs, quer dizer, é o que nos dá uma média ponderada. E da mesma forma, eu não vou desenvolver as expressões que a gente tem aqui, mas vocês podem fazer como um exercício. O θ0 na iteração t mais 1, ele também vai ser uma média ponderada. Ele vai ser a somatório de HI t mais 1 xi sobre somatório de HI. Quer dizer, t mais 1 não, t, né? HI de t. Então, eu devia ter colocado 1 menos HI. Que bagunça. Então, 1 menos HI de t, porque o peso que ele recebe para o grupo 0 é 1 menos o peso que ele recebe para o grupo 1. Então, uma média ponderada pelos pesos que ele obtém para cada grupo. Então, a gente vê que o algoritmo, como que ele funciona? Ele funciona aqui no passo E, a gente vai ter que calcular esses HIs. É claro que a gente fez um monte de coisa, né? Mas a gente viu que essencialmente o que a gente tem que fazer é calcular esses HIs no passo E. E no passo M é só a gente calcular uma média ponderada do x com relação a esses HIs que a gente obteve. E daí a gente vai obter os novos θs. Quando a gente está no contexto de clustering, muitas vezes a gente diz que esse é um algoritmo de soft clustering, ou clustering suave, né, leve, no sentido que a gente está colocando um peso, que é como se fosse uma proporção, né, uma probabilidade, para cada uma das instâncias, qual é a probabilidade dele estar no grupo 1 e qual é a probabilidade dele estar no grupo 0, e atualizando os parâmetros com relação a isso iterativamente. Então, por isso que muitas vezes esse algoritmo é chamado de soft clustering, né? Ao contrário de outros algoritmos que são chamados de hard clustering, que a gente está colocando cada observação com probabilidade de 1 num grupo 1 ou no grupo 0. Inclusive, vocês vão desenvolver depois como um exercício de fixação, que a gente pode ver os casos de hard clustering, inclusive um algoritmo especial que é chamado de algoritmo de Lloyd, como um caso especial do que a gente obteve aqui quando a gente manda o sigma para 0. Mas a parte interessante é que vocês viram que a gente conseguiu desenvolver o EM inteiramente para esse exemplo em que a gente tem uma mistura de duas normais com média desconhecida e variância igual e conhecida. Mas tudo bem, tudo isso aqui foi um desenvolvimento analítico. Vocês podem estar em dúvida, como que a gente poderia programar o que a gente encontrou agora? E a gente vai fazer isso no próximo vídeo.